Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. Em mais uma manhã com as nossas pérolas de sabedoria, e não é por acaso que você está ligado, que você está conectado com a gente nesta manhã. E eu tenho certeza que Deus fará maravilhas. Como eu tenho dito, paz, saúde e prosperidade. A paz que vem de Deus, a saúde que vem de Deus também, e é claro, a prosperidade, o suprimento, que Deus venha suprir todas as suas necessidades, seu abrigo, a vestimenta, o alimento, o pão de cada dia, que também alguns desejos que você tem, que são desejos saudáveis, que Deus possa proporcionar para você, que você conquiste, você consiga vencer e ter muitos desejos que você tem, aqueles desejos bons, né? Que Deus aprova, acredito eu, e Ele vai entregar para você na hora certa, tá certo? Inclusive, eu quero colocar aqui um tema o seguinte: eu esperarei em Deus com paciência. Você já percebeu que muitas pessoas não andam muito com paciência? No trânsito é o teste da paciência, principalmente cidades grandes, não é verdade? Até as pequenas, mas as grandes, médias e grandes, o trânsito é muito carro, muito congestionamento. Então a gente tem que se cuidar. E paciência é importante, porque esperar não é fácil. Tem gente, estou esperando há tanto tempo. Esperar não é necessariamente cruzar os braços e ficar esperando alguma coisa acontecer. Esperar em Deus com paciência é entender que no tempo certo Deus vai entregar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Quando eu mencionei o trânsito, você pode notar o seguinte: isso já aconteceu comigo e eu aprendi, a gente tem que aprender, né? Que quando você vai para um evento, quando você vai para o trabalho, para um compromisso que você tem, se você sai adiantado, se acontece um imprevisto, você fica tranquilo. Mas e quando você sai em cima da hora? Aí naquele dia o trânsito está lento, e se você está dirigindo, você que está conduzindo o seu carro, parece que todo mundo à sua frente está lerdo, está lento. Aí quando você vai perceber, você vai notar que não, é você que saiu atrasado. Com quem já não aconteceu isso? Todo mundo, comigo, tenho certeza que com você já aconteceu momentos de você no trânsito ficar meio chateado, até meio bravo, mas você percebeu que é você que saiu atrasado para aquele compromisso e surgiu os problemas que pode acontecer no trajeto para o trabalho, para a faculdade e assim por diante. Então eu estou abordando isso aqui numa linguagem simples, numa linguagem do dia a dia, porque muitas vezes é nós que não fazemos a nossa parte no momento certo, e com isso gera esses transtornos. Agora, no quesito aqui, a Bíblia diz o seguinte, o Salmo 37, o verso 7: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Então está pedindo para descansar em Deus, o descanso da sua alma, da sua mente. Numa linguagem que alguém diz assim: fulano, relaxa, acalma, entendeu? Talvez esse problema que você está passando no momento, você não aprendeu ainda a descansar em Deus. Descansar, e vou repetir, não é que eu vou cruzar os braços e ficar esperando numa rede, tomando um suco gostoso de laranja, para quem gosta, né? Eu gosto, e ficar, vou esperar, né? É para esperar. Não é nesse sentido, é claro, né? Faz parte o descanso, as férias e assim por diante. Mas é entender que no tempo de Deus vai acontecer, vai vingar aquele projeto, aquele negócio. Enquanto não acontece, você vai cumprindo cada etapa da sua vida. Eu particularmente, desde que eu aprendi na palavra de Deus, eu sempre estou encorajando as pessoas a colocar no papel, numa folha. A gente fala muitas vezes no final de ano o projeto de vida, mas é uma maneira de encorajar as pessoas, de fazer ali algumas metas. É importante, eu acredito nisso, de você ter alguns projetos e você escreve ou numa folha, ou talvez você vai escrever no seu computador, que seja, né, nos seus blocos de notas aí do seu celular, mas ser para se organizar. Isso é importante.
E daí você vai dando um passo de cada vez. Mas entenda, Deus está no controle de todas as coisas. Então ele está dizendo, descansa no Senhor, espera nele, tenha paciência, vai acontecer. Não se desespere, não entre no desespero. Então se você, por exemplo, usando o trânsito que eu estava falando agora, você saiu atrasado e o trânsito está congestionado, primeiro, se você ficar com raiva quem está na frente não tem culpa. Foi você que saiu atrasado. Isso já aconteceu comigo. Então eu não estou falando de você que está me ouvindo. Estou falando que já aconteceu comigo e eu fui perceber que quem estava errado era eu. Entendeu? Então eu tinha que ter levantado mais cedo, eu tinha que me organizar um pouco melhor. E dizem que a gente também aprende com os erros da gente. Então eu aprendi. Entendeu? E mesmo você fazendo a coisa certa, fazendo adiantado, vai ter algum imprevisto, mas você vai ter uma folga ali para trabalhar isso. Por que eu estou abordando isso aqui? Justamente para que você não queira passar na frente de Deus. Como assim? Tem pessoas, ela confia em Deus, mas ela quer dar uma mãozinha para Deus. Ah, Deus, eu vou fazer isso porque está demorando. Não, Deus não está pedindo para você fazer certas coisas. Aquilo que pertence a Deus, realizar na nossa vida, vai acontecer. Por isso que nós focamos a fé, por isso que nós focamos você ter uma aliança com Deus, você convidar o Senhor Jesus para participar dos seus projetos, para participar do seu casamento, da sua família, do seu trabalho, dos seus negócios. A importância de Deus. Eu acredito que tudo que eu fizer, se Deus não tiver naquilo, poderá ser frustrante lá no final. Então Deus, ele quer, por isso que ele está falando. Descanse, confie, acredite. Em Provérbios 14, 29 diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então a pessoa precipitada vai demonstrar que ela é insensata, ela não foi sábia, ela não teve entendimento. Sabe quando você se precipita em algo e depois dá errado, você fala, meu Deus, por que eu não pensei melhor? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? E eu digo, já aconteceu comigo. Então eu não estou dizendo que acontece, mas se acontece uma vez, que a gente tem a sabedoria de não ficar repetindo, errar de novo, falhar de novo. Por isso que Deus está falando isso comigo e também está falando com você. Não é por acaso que você está me ouvindo. Tem um propósito nisso. Deus está querendo o quê? Ele quer corrigir a sua rota. Ele quer dirigir os seus passos. Então mesmo que você fala, puxa vida, é isso mesmo que eu precisava ouvir. Que bom. Eu fico feliz demais quando alguém diz assim, pastor, a palavra falou comigo. Que maravilha. Como acontece comigo também. Meu Deus, a palavra falou comigo. Então é isso. Então, se falou, é para a gente corrigir a nossa rota. É para a gente, vamos assim dizer, colocar em ordem aquela área da vida que está meio bagunçada e que se Deus falou, então é por isso que nós ministramos a palavra, para ajudar você, para que você realmente tenha, em primeiro lugar, Deus na sua vida e que você trabalhe esperando, confiando nas promessas de Deus com paciência. Em Romanos capítulo 12, verso 12, diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Olha que legal. A oração. A oração é o seu diálogo com Deus. É a sua conversa com o Pai. Jesus, quando esteve na terra, ele desenvolvia essa didática. Ele orava, ele falava com o Pai. Eu falei ontem, ele saía em lugares solitários e ali ele falava com o Pai. Então é importante você se alegrar na esperança. Não perca a esperança. Seja paciente na tribulação, nessa turbulência que você está passando, e persevere na oração, que Deus vai reverter esse quadro. Sabe por quê? Porque Deus, ele é paciente conosco. Então nós também devemos ser pacientes enquanto ele organiza os detalhes das nossas vidas. Deus vê a pintura toda. Nós vemos apenas as pinceladas de hoje. Deus vê toda a moldura, ele vê toda aquela pintura completa. E a gente vê apenas algumas partes. Então, querido e querida, espere e contemple
a pintura inteira em seu devido tempo. Há poder na paciência. Sabia disso? Há poder na paciência. Certa ocasião alguém me disse, caminhando comigo, há uns anos atrás, e a pessoa no momento assim de um bate-papo chegou a mencionar que naquele momento eu estava indo muito devagar com os projetos, como se eu tivesse lento demais. Mas na realidade a pessoa não estava entendendo, estava buscando uma direção de Deus e ter paciência que no momento de Deus a coisa ia fluir, ia acontecer. Então o importante, amado e amado ouvinte, é você entender o que está passando com a tua vida. Não é o outro que vai entender, é você. Então eu posso dizer que durante o dia inteiro que confio em Deus, mas a prova é minha capacidade de esperar pacientemente pelo desdobramento de sua vontade em seu tempo, não no meu. Deus tem o tempo dele, entendeu? Deus tem o tempo dele. Então eu vou ter que ceder a Deus o espaço e o tempo necessários para ele criar a obra-prima, que é a minha vida. Assim é contigo também que está me ouvindo. Sei que não há nenhuma coisa boa destinada para mim que não receberei. Basta eu orar, dar graças e esperar pela hora certa, pelo momento de Deus. E é muito melhor dar esse tempo a Deus para transformar-me em uma árvore forte do que permitir que eu cresça como um bambu. Você sabe o que é bambu, né? Apenas para desaparecer após uma breve temporada. Então você deve ser o que? Uma árvore. Espere mais um pouquinho. A bênção está chegando para você. Eu creio que a bênção já está dentro de você. O que você está ouvindo hoje é para despertar a fé que está dentro de você. Deus é paciente comigo. Então vamos caminhar com paciência, com esperança, com fé. E acalma o teu coração, meu querido e minha querida, acalma o teu coração. Deus está me inspirando a dizer para você, tire o pé do acelerador. Você está muito acelerado com a vida, você está correndo demais. Não é para você parar, mas também não é para você sair às pressas, como alguém que está perdido no tempo e no espaço. Espere em Deus, vai acelerando aos poucos. Estou dizendo acelerar aqui a vida. Caminhe com cautela e Deus vai te dar graça. Deus vai te fortalecer. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais esse momento de reflexão, por mais essa pérola de sabedoria, Pai. Acalma, Espírito Santo, o coração deste homem, desta mulher, desse jovem, desta pessoa que está escutando esse ensinamento. Acalma, Senhor. Cura, Senhor, os traumas. Cura, Senhor, alguma ferida na alma desta pessoa. Renove as forças deste homem e desta mulher. E libera uma unção de restauração, Pai. E que essa pessoa aprenda a descansar no Senhor. Aguardar com paciência e não sair correndo desesperado, como se tivesse que fazer isso, mas que ela possa se acalmar. Em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo bênção sobre a tua vida. Cura, saúde, libertação, provisão e o socorro de Deus para mim e o socorro de Deus para você que está me ouvindo agora. Assim nós oramos em nome de Jesus. Senhor, abençoa aqueles que são semeadores do nosso ministério, aqueles que têm plantado uma semente financeira no Agindo Deus. Libera uma unção de crescimento, abundância e prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.